Porém a sua casa edificou Salomão em 13 anos, e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano de 100 covados de comprimento, e de 50 covados de largura, e de 30 covados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro, e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava defronte da outra janela, em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras quadradas eram de uma mesma vista, e uma janela estava defronte da outra, em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 covados de comprimento e de 30 covados de largura, e o pórtico estava defronte delas, e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, isto é, o pórtico do juízo, que estava revestido de cedro de soalho a soalho. E em sua casa, em que morava, havia outro pátio, por dentro do pórtico, de obra semelhante a deste, e também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas estas coisas eram de pedras de grande valor, cortadas à medida, serradas à serra por dentro e por fora, e isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até ao grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 covados e pedras de 8 covados. E em cima delas pedras de grande valor, lavradas segundo as medidas, e madeira de cedro. E no grande pátio ao redor havia 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro, assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. E enviou o rei Salomão um mensageiro e mandou trazer Airão de Tiro. Era ele filho de uma mulher viúva, da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria, e de entendimento, e de conhecimento para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão, e fez toda a sua obra. E formou 2 colunas de cobre, a altura de cada coluna era de 18 covados, e um fio de 12 covados cercava a cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre as cabeças das colunas, de 5 covados era a altura de um capitel, e de 5 covados a altura do outro capitel. As redes eram de malhas, as ligas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Assim fez as colunas, juntamente com 2 fileiras em redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs, assim também fez com o outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios no pórtico, de 4 covados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas estavam também defronte, em cima da parte globular que estava junto à rede, e 200 romãs, em fileiras em redor, estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim, e levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez mais o mar de fundição, de 10 covados de uma borda até a outra borda, perfeitamente redondo, e de 5 covados de alto, e um cordão de 30 covados o cingia em redor. E por baixo da sua borda em redor havia botões que o cingiam, por 10 covados cercavam aquele mar em redor, 2 ordens destes botões foram fundidas quando o mar foi fundido. E firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente, e o mar estava em cima deles, e todas as suas partes posteriores para o lado de dentro. E a grossura era de um palmo, e a sua borda era como a de um copo, como de flor de lírios, ele levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 covados, e de 4 covados a sua largura, e 3 covados a sua altura. E esta era a obra das bases, tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras. E sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois, e querubins, e sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal,
e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham suportes, debaixo da pia estavam estes suportes fundidos, do lado de cada uma das junturas. E a boca da pia estava dentro da coroa, e de um côvado por cima, e era a sua boca redonda segundo a obra da base, de côvado e meio, e também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base, e era a altura de cada roda de côvado e meio. E era a obra das rodas como a obra da roda de carro, e seus eixos, e suas cambas e seus cubos, e seus raios, todos eram fundidos. E havia 4 suportes aos 4 cantos de cada base, seus suportes saíam da base. E no alto de cada base havia uma peça redonda de meio côvado de altura, também sobre o alto de cada base havia asas e cintas, que saíam delas. E nas placas de seus esteios e nas suas cintas lavrou querubins, leões, e palmas, segundo o espaço de cada uma, e outros adornos em redor. Conforme a esta fez as 10 bases, todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida, e um mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre, em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 covados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases do lado direito da casa, e 5 do lado esquerdo da casa, porém o mar pôs ao lado direito da casa para o lado do oriente, da parte do sul. Depois fizeram as pias, e as pás, e as bacias, e acabou irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor. A saber, as 2 colunas, e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes, para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas. E as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Juntamente com as 10 bases, e as 10 pias sobre as bases. Como também o mar, e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões, e as pás, e as bacias, e todos estes objetos que fizeram para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre polido. Na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Zaretã. E deixou Salomão de pesar todos os objetos, pelo seu excessivo número, nem se averiguou o peso do cobre. Também fez Salomão todos os objetos que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro, e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição. E os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo, de ouro finíssimo, e as flores, e as lâmpadas, e as tenazes, também de ouro. Como também os vasos, e os apagadores, e as bacias, e as colheres, e os perfumadores, de ouro finíssimo, e as dobradiças para as portas da casa interior para o lugar santíssimo, e as das portas da casa do templo, também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor, e então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, e o ouro, e os objetos pôs entre os tesouros da casa do Senhor.